Boa noite a todos. É um gosto estar hoje convosco. Esta noite, para mim, é uma noite especial. É uma noite em que estou rodeado de pessoas em quem eu confio, porque sei que também confiam no Conselho de Soura. A nossa vida é uma caminhada. A minha caminhada foi mais ou menos vista ali. E é caminhando que se faz o caminho. Naturalmente que, para cada um de nós, a noção que temos é de que este é o momento em que temos que dizer presente. Este é o momento em que temos que dizer contem comigo. Eu tenho estado há muito tempo afastado da atividade política diária, atividade política normal. Mas não consigo afastar-me dos meus valores e não consigo afastar-me dos meus ideais. Os meus valores é a minha família e é o respeito pelo próximo. Estes valores são os valores que cimentam a minha existência. E os meus ideais são, fundamentalmente, a liberdade, nomeadamente a liberdade de pensamento. A criação de oportunidades iguais para todos. Eu não consigo vincular-me a uma organização, seja ela qual for, que ponha em causa a liberdade individual das pessoas. Não consigo. E também a livre iniciativa. A livre iniciativa. E é fundamental que este valor que fez de mim o que sou e que me permitiu ser o que sou, seja um valor que eu também quero transpor para o meu concelho. Nós temos que zelar pela livre iniciativa. E quem merece ser apoiado, quem merece construir, quem merece investir no nosso concelho, aqueles que pensam pela sua cabeça devem ser valorizados no nosso concelho. Por isso, eu não desisto do meu concelho. Eu não desisto do meu concelho. E não me resigno a este destino. Não me resigno a este destino. E por isso estou aqui de novo na luta. Eu não consigo entender a contínua menorização do nosso concelho perante os concelhos vizinhos. Eu não percebo como é que isto é possível. Um concelho com um passado histórico como o nosso, com gente boa, gente empreendedora, continua gradualmente, mas de uma forma muito evidente, a descer para uma segunda divisão. Eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber o fatalismo com que olham os dirigentes, fundamentalmente, para as pessoas, para as nossas pessoas. Eu não consigo perceber como há dirigentes que entendem que o nosso concelho é a capital do nada. Eu não consigo perceber isso, porque o nosso concelho pode ser a capital de tudo. E eu não consigo também perceber como é que se pode assistir a um êxodo populacional como o que estamos a viver no nosso concelho, onde, na última década, perdemos 10% da população. Só fomos suplantados em perca de população por Góis e por Penacova. E não entendo também como é que nos últimos 10 anos perdemos 30% das nossas famílias. 30% das famílias do nosso concelho saíram daqui. E também não entendo como é que este êxodo a que assistimos também é um êxodo interno, é uma fuga interna. Neste momento, 44% da nossa população vive na freguesia de Soura. As nossas aldeias mais distantes começam a ficar completamente despovoadas. Isso custa-me. A minha aldeia, e eu fiz isso, ou disse isso num vídeo há relativamente pouco tempo, de um lado da estrada já não vive ninguém e do outro lado da estrada também já não vive praticamente ninguém. E este é um cenário que nos deve preocupar a todos. E a mim, acreditem que me preocupa. Por isso, vamos ser claros. O Concelho de Soura
precisa de um novo rumo. Eu diria mesmo, precisa de um rumo. E esse rumo deve ser feito por compromissos. E temos que, de uma forma muito clara, assumir compromissos com as nossas gentes. As nossas gentes têm que saber que compromissos é que nós devemos assumir perante eles. E eu estou aqui, perante todos, perante estas centenas de pessoas que hoje estão aqui connosco, para assumir esses compromissos. São compromissos que têm a ver com a noção clara que eu tenho de que, a continuarmos assim, o nosso Conselho cada vez perde mais importância. É preciso apostarmos no desenvolvimento. É preciso termos um parque de negócios que possa honrar o nosso município. É preciso termos um parque de negócios onde aqueles que nos procuram para investir tenham um sítio, tenham um local adequado para colocar as suas empresas. Eu não concebo como uma empresa de grandes dimensões como a Frutorra vai sair do nosso Conselho, vai instalar-se em Condeixa, porque no Conselho de Sor, em todo o território do Conselho de Sor, não foi encontrado um espaço adequado para a sua manutenção. Eu não consigo perceber isto. Eu não consigo perceber como é que, em termos de acessibilidades, continuamos neste marasmo. Nós temos um nó de acesso à autoestrada que não utilizamos porque não damos uso ao nó que temos na autoestrada. Nós temos 20% de carros a sair no nosso nó da autoestrada comparado, por exemplo, com Pombal. Isto diz tudo. Isto diz tudo. O atual governo está a preparar-se para investir claramente nas ligações ferroviárias, nomeadamente na estação de Granja Alfarelos, e eu quero dizer que não descansarei enquanto essa promessa que foi assumida recentemente pelo Sr. Ministro das Infraestruturas não seja levada à prática. Eu estarei todos os dias à porta do Sr. Ministro até ver conseguido isso, porque as pessoas merecem e basta desta pouca vergonha em que nos encontramos em termos de acessibilidades. Também não percebo como é que não se consegue ter uma preocupação acrescida pela falta de emprego no nosso Conselho. Como é que é possível os nossos jovens quadros, as pessoas com alguma formação, os nossos filhos saírem daqui porque aqui não têm condições para constituir família e criar os seus próprios empregos ou ter empregos adequados à sua própria formação? Eu não entendo isso. E, portanto, em termos do nosso programa eleitoral, avançámos com um projeto, ou queremos avançar com um projeto, chamado FICA, e o nome diz tudo. Diz Fixação de Jovens Quadros no nosso Conselho. Nenhum Conselho pode progredir, nenhum Conselho subsiste, nenhum Conselho melhora se os seus mais aptos não ficarem lá. E, infelizmente, isso está a acontecer na nossa terra. E, por isso, eu direi que, para mim, nesta primeira fase da intervenção que também estou a ter convosco, e que são os meus sonhos em relação à minha terra, primeiro é economia, economia, economia. Há um compromisso também que eu queria assumir perante todos vós. É o compromisso de tudo tentar para que haja um acrescento, uma melhoria da qualidade de vida das nossas populações. É fundamental que nos sintamos bem aqui e que essa qualidade de vida seja transportada de nós para aqueles que nos visitam e que pensem um dia mais tarde também fixar-se aqui, eles e as famílias. É importante apostarmos claramente na habitação a custos controlados. Nós temos de ter condições para as pessoas que querem viver em Sor, que são da classe média ou que são, por exemplo, jovens, terem condições financeiras para poder adquirir uma casa no nosso Conselho. Neste momento é impossível. E eu não entendo como é que, havendo património municipal que pode ser disponibilizado para esse tipo de intervenções, esse património ainda não foi colocado à disposição. Habitação social, habitação para jovens, habitação para famílias a custos controlados é uma das minhas primeiras prioridades.
Tal como na rede de equipamentos públicos, mas uma rede de equipamentos públicos que se entenda, que se perceba. Eu não entendo como é que se fazem investimentos grandes na criação de centros de saúde em determinadas freguesias e depois fecham-nos sem explicar porquê. Porquê é que fecham? Porquê é que se investiu dinheiro ontem e fecha-se a instalação hoje? Como é que nós temos centros de âmbito cultural que estão rodeados de ervas daninhas? Como é que nós temos a antiga sede do Grupo Sourense que está a cair e ainda não foi feito nenhum investimento adequado a isso? Há situações que me espantam. Como é que nós estamos a investir no campo do desporto sem qualquer noção? Ninguém percebe qual é a estratégia de investimento desportivo no nosso concelho. Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende como é que podemos ter várias valências no campo do desporto, mas se quisermos um desporto de alta competição, não podemos recebê-lo aqui no nosso concelho. Ou seja, não há uma estratégia na rede de distribuição de equipamentos públicos. Na minha perspectiva, essa é claramente uma missão, uma obrigação que eu assumo perante vós. Tal como na educação e no bem-estar das populações, 17,6% das nossas crianças, das nossas famílias, ouçam o número, 17,6% são abrangidas pelo programa de apoio social da escola. Um quinto das famílias, um quinto das crianças que estão nas nossas escolas do agrupamento Martinho Arias precisam de apoio social. Isto diz tudo da realidade a que um concelho chegou. Isto diz tudo da infeliz situação em que nos encontramos. Podemos dizer que a culpa não é direcionada ou dirigida para este ou para aquele, mas é uma população que empobrece. É uma população que economicamente está cada vez mais desfavorecida. E isso é importante darmos nota que daquilo que eu disse há pouco. É importante a economia, é importante que as pessoas não sintam que o único emprego possível para um filho aqui no nosso concelho é na Câmara Municipal. Não, a Câmara Municipal não é o único, não pode ser o único. E porquê é que é para uns e não é para outros? Quem entra, quem não entra, isto não pode ser assim. O nosso sonho não é podermos ter o nosso filho na Câmara Municipal e, portanto, sujeitarmos a algumas coisas para que isso aconteça. O nosso sonho é que o nosso filho tenha emprego nas empresas, nos investidores, no nosso concelho. Isso é importante. Tal como é importante para uma qualidade de vida correta termos um movimento associativo forte. Nós temos de ter um movimento associativo forte e livre. Forte e livre. E deixem-me dizer aqui, sem papas na língua, que assumo o que estou a dizer. Nós precisamos do nosso movimento associativo. O nosso movimento associativo é rico. É importante para o desenvolvimento do nosso concelho, mas tem que ser livre. E quero assumir aqui um compromisso perante todos vós. Se tiver a honra de ser eleito pelos sourenses como Presidente da Câmara Municipal de Soura, eu não integrarei, mesmo que para tal seja convidado, nenhum órgão social de nenhuma coletividade do meu concelho. Eles têm que ser livres. E o Presidente da Câmara não pode estar na Assembleia, na direção. Não pode. Eles têm que ser livres. Também há um compromisso que quero assumir de mais afirmação do nosso concelho. O nosso concelho tem que ter orgulho naquilo que é. Nós temos um passado templário. E quem tem um passado templário não pode ser gente fraca. E nós somos gente forte. E por isso é muito importante que valorizemos e possamos defender e mostrar cada vez mais a nossa intervenção enquanto terra dos templários. Tal como na zona ferroviária, eu gostaria muito de começar o mais rapidamente possível com a criação do Museu do Ferroviário e da Ferrovia. Porque, deixem-me dizer-vos, aquela gente merece.
As pessoas têm que nos visitar e saber como é que é a vida dos ferroviários, como é que foi a vida dos ferroviários. E aquela zona do nosso concelho passaria a ter aqui um exemplo claro daquilo que seria a mostra da vida das pessoas e que essa pudesse ser visitada por aqueles que tenham interesse em vir ao nosso concelho. Tal como é importante salientar hoje, embora já o tenha feito na Vinha da Rainha, a importância que devemos dar ao arroz carolino. O arroz carolino é uma potencialidade que temos no nosso concelho. Nós produzimos 6.000 toneladas de arroz carolino por ano. Aqui no nosso concelho. Nós somos o segundo maior produtor de arroz carolino do Baixo Mondego. Alguém sabe isto? Alguém sabe isto? Alguém já promoveu isto? Alguém deu o devido valor a isto? Não. É impressionante o que acontece, porque nem defendemos, nem conseguimos defender aquilo que temos de bom. E, portanto, os agricultores merecem todo o nosso apoio e todo o nosso estímulo. E também não levarão a mal se eu, mais uma vez, der nota pública do meu profundo desconforto com aquilo que se passa nas termas da Amieira. A partir do momento em que toda a Europa sabe promover, potenciar o termalismo, nós temos uma instalação com profundas raízes históricas, com águas altamente aproveitáveis, se para isso quisermos, e temos as termas da Amieira, nosso património municipal, em ruínas. Em ruínas. E eu não entendo como é que isto é possível. Também nas termas da Amieira teremos que fazer os possíveis para reativar, para dinamizar aquele espaço, para trazer, digo isso uma vez mais, economia a Soura. Último compromisso tem a ver com os melhores serviços públicos. E já devem ter visto, ou devem ter reparado, que eu dou muito enfoque a isso. Nós temos de ter funcionários camarários habilitados, funcionários camarários reconhecidos, bem preparados, para que sirvam bem a população. E, portanto, é muito importante que essa valorização dos recursos humanos da Câmara seja assumida também como uma prioridade para bem de todos nós. Caros concidadãos, nós vivemos tempos exigentes, muito exigentes. Nós temos à nossa volta, o mundo está diferente. O mundo está diferente. A sociedade está diferente. E por isso temos que ter autarcas bem preparados. Temos que ter autarcas que tenham uma ideia do Conselho. Tenham uma ideia do que querem para o Conselho. E, portanto, têm que ver um Conselho como um todo. E todos devem contribuir para que isso aconteça. Todos. E eu vou explicar porque é que digo isto. Porque eu não consigo estabelecer, no meu modesto entendimento, a dicotomia que existe na nossa terra, em que, de um lado, estão iluminados, estão predestinados, e do outro está a gente comum. Estão as pessoas normais. E eu acho que não é assim que se constitui uma sociedade. A sociedade constitui-se com todas as pessoas e todas têm que ser importantes para a valorização da nossa comunidade. Enquanto comunidade, devemos integrar, sempre integrar. E as pessoas têm que sentir que podem ser úteis à sua maneira e na sua dimensão no engrandecimento do seu concelho. Ninguém pode ser colocado de parte só porque não é predestinado ou não tem ou não pertence a uma família que naturalmente lhe dá determinados atributos. Eu nasci numa aldeia e para mim é muito importante toda a minha vida assumir perante mim que as pessoas podem nascer e nascem certamente nos sítios mais diversos, mas depois é o seu trabalho, o fruto do seu trabalho que as faz crescer. E isso deve ser valorizado. Deve ser valorizado à partida e não como uma consequência de que em determinada altura da vida
conseguiu um determinado benefício ou outro. Para mim, todas as pessoas são iguais. E também é importante dizer-se que os políticos, os autarcas, têm que falar a verdade às populações. Têm que ser claros, têm que falar a verdade às populações. Porque, geralmente, na vida como na política, o que parece é, embora aqui em Sor há coisas que são, embora não pareçam. Eu vou dar-vos um exemplo. Nós temos um executivo municipal de maioria absoluta de um partido. Nós temos uma Assembleia Municipal de maioria absoluta do mesmo partido. No entanto, nestas eleições, ninguém quer ter nada a ver com o Executivo. Ninguém quer ter nada a ver com o Executivo. Ninguém se revê no Executivo. Toda a gente quer a mudança do Executivo. Os colaboradores mais próximos desse Executivo, que lideram uma lista, querem a mudança. O Presidente da Assembleia Municipal, que dá sustento político a esse Executivo, também quer a mudança. E, portanto, a pergunta que eu posso colocar é uma pergunta que todos perceberão. Então, durante estes anos todos, quem é que suportou politicamente aquele Executivo? Fui eu. Fui eu. Maquiavel dizia que, na política, os aliados de hoje serão inimigos amanhã. É verdade. E isso é uma evidência no nosso Conselho. Mas não podemos entender e não podemos aceitar que estas eleições autárquicas sejam uma segunda volta de eleições internas de um partido. Não podemos. E não podemos entender também que o destino deste Conselho seja resolvido, dirimido na sede de um partido. Não pode ser. Nós não podemos transpor para a nossa comunidade guerras internas partidárias. Essas guerras causam instabilidade social. E o Conselho, em boa verdade, tem mais que fazer. E por isso é muito importante eu deixar esta mensagem. As questões internas dos partidos devem ser dirimidas nas sedes dos partidos e não perante as populações, não em altura de campanhas eleitorais, para que a sociedade, infelizmente, se envolva em questões internas de partidos, mesmo que não queira. Temos a notícia que o senhor secretário-geral do Partido Socialista vem amanhã a Sor, a uma iniciativa de um dos nossos opositores. Eu quero dizer ao senhor secretário-geral do Partido Socialista que é bem-vindo ao nosso Conselho. Nós sabemos receber bem as pessoas e é assim que tem que ser. Mas percebo também a aflição. Percebo a aflição em ter que vir cá o próprio secretário-geral de um partido. Percebo a aflição. Por isso, senhor secretário-geral do Partido Socialista, seja bem-vindo. Nós somos pessoas que recebemos bem. O senhor até é uma pessoa estimável, mas quero dar-lhe um recado. É que Sor não é socialista. Sor é dos sorenses.
Termino lançando um apelo. E o apelo é o seguinte: a todos aqueles que não se revêem neste estado de coisas, juntem-se a nós. Juntem-se a nós. Nós queremos trabalhar com todos, sejam militantes de partidos, sejam pessoas independentes, queremos trabalhar com todos. Já devem ter visto que a nossa maneira de intervir politicamente é diferente. Nós queremos trabalhar com todos. Mas queremos também uma ruptura com o passado. Não vamos enganar ninguém. Nós queremos uma ruptura com o passado. Nós queremos uma ruptura com os donos disto tudo. E queremos uma ruptura com cultos de personalidade. O que nós queremos é acabar com alguns hábitos aqui no nosso Conselho e trazer hábitos saudáveis à vida política em comunidade. Isso para nós é muito importante. E queremos fazer diferente. Queremos fazer diferente. Alguns, neste momento, já afirmam politicamente que vão fazer isto, vão fazer aquilo. E eu pergunto, então, mas até agora não fizeram porquê? Alguém os impediu? Diz-se que em política não se deve interromper o adversário quando ele está a cometer um erro. Mas deixem-me que os interrompa. Parem de errar em Soura. Parem de errar em Soura. Deixem-me dizer-vos com toda a clareza. A concentração de votos na nossa equipa é fundamental. Nós temos que concentrar o maior número de votos possível das pessoas também descontentes, daqueles que acreditam na nossa missão, mas daqueles que estão muito descontentes com esta situação em Soura, que concentrem os votos em nós. Concentrem os votos em nós. Somos os únicos que podem fazer a diferença. E isto é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Concentremos os votos no Juntos por Soura se queremos um Conselho diferente. Eu não sou nem mais nem menos, não sou nem mais nem menos do que cada um de vós. Eu sou um de vós. E por isso o meu apelo final é que não podemos perder mais tempo. No dia 12 temos que promover uma mudança concreta no nosso Conselho. Por isso, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto estar hoje convosco. A campanha eleitoral vai decorrer e vamos estar mais vezes juntos. Queria agradecer de uma forma muito enfática, muito veemente, aos senhores amigos, representantes do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS. É um grupo bom que se assume enquanto tal. Queria agradecer a todos aqueles que não têm filiação partidária e que estão também aqui connosco. Estamos todos numa luta que é uma luta que nos vai ocupar muito nas próximas semanas, mas eu quero dar-vos nota do seguinte: a nossa luta vai começar também, está a começar agora, mas vai prolongar-se a partir do dia 12. Nós temos que fazer um Conselho diferente. Contem comigo, eu naturalmente contarei também convosco. Obrigado pela vossa presença, é uma honra estar convosco e vamos ver-nos por aí. Vamos ver-nos por aí. Páscoa! 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 Páscoa!